Oi, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí. Nossa aula extra, né, para finalizar aí o GEADT Estados Unidos 1, já começa 1. Então, qual era a minha ideia para o GEADT Estados Unidos 2? Que a gente fizesse um curso onde a gente analisasse só casos, os casos mais famosos. E aí a gente usaria essa ferramenta, que são esses resumos dos casos nos Estados Unidos, que tem legenda em português, e aí vocês ficariam responsáveis, por exemplo, Alessandra e Ana Luzia, vocês vão ler o caso X. Quando eu for dar a aula, além de eu explicar, eu vou chamar Alessandra e Ana. O que vocês leram mais sobre o caso? Me dá mais detalhes. Aí vocês têm a oportunidade de falar um pouco e a gente podia escrever, ou seja, escrever 3, 4 páginas só falando daquele precedente. E aí publicar comigo. Eu pego, mando, eu reviso, vocês fazem, e a gente ter semanalmente pequenos artigos comentando casos importantes dos Estados Unidos, que não tem na internet, que é material inédito, porque muita coisa eu pesquiso, o pessoal nem sabe das coisas que eu estou estudando lá, né? E é uma forma de vocês estudarem os precedentes, escreverem um pouco, né? E a gente produzir, porque como é bem pontual, é um trabalho mais específico, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faria isso, né? Então, por exemplo, a nossa aula hoje é sobre Era Lochner, né? Estou colocando o material aqui. Deixa eu pôr de apresentação de slide. De novo aqui no tela cheia. Por exemplo, Era Lochner. Bom, quando a gente fala de Era Lochner, o que é a Era Lochner, né? Então, primeiro, é um período da história americana que vai de 1897 a 1937. E é um período muito citado, tanto na disciplina de Introduction to American Law, de Introdução ao Direito Americano, quanto essa de Direito Constitucional. Para eles é um marco falar sobre esse período, né? Porque foram quase 40 anos onde a Suprema Corte adotou uma postura ativista, ou seja, eles dizem, o STF passou a legislar, comprometendo o equilíbrio entre os 3 poderes. Façamos uma comparação com o que está acontecendo no nosso STF, tá? E que tipo de regulamentação a Suprema Corte passou a adotar? Um viés liberal conservador, marcado pela prevalência da liberdade contratual, do laissez-faire e da não interferência do Estado no setor econômico. O que isso significa para o direito do trabalho? Para o direito do trabalho, significa que, vejam algumas frases do nosso atual STF. O empregado pode negociar diretamente com o empregador. O que ele negociar é válido. O que ele pactuar, afinal, ele tem poder de saber o que é melhor para ele. Não precisa de uma interferência do Estado, nem de uma legislação para protegê-lo. Ele pode decidir o que é melhor e o que não é melhor para ele. Não podemos ter uma interferência na livre negociação entre empregado e empregador. E o que foi a Era Lochner? Vocês lembram que a gente estudou que existe a legislação federal e a legislação estadual, né? Na aula de introdução ao direito americano, eu estou estudando o histórico. Por que existe a legislação federal e a legislação estadual? Isso tem tudo a ver com a independência dos Estados Unidos. A forma como foi a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram 13 colônias, e essas colônias elas eram autônomas, como se cada uma fosse um país. Então, logo que elas se declararam independentes da Inglaterra, elas não queriam que um outro poder superior a elas passasse a dominar as suas regras. Elas queriam manter essa autonomia como colônia, ter o poder de dentro do seu espaço físico, elas terem autonomia. Então, o poder federal, governamental, a lei federal, ela só tem poderes quando a Constituição expressamente enumerar.
Então, todos os poderes ficaram concentrados nos estados. Então, os estados têm a maioria dos poderes, e só alguns poderes como declarar guerra ou declarar paz, por exemplo, emitir moeda, por exemplo. Só alguns poderes específicos e enumerados ficaram para o âmbito federal. Então, nesse sentido, o que aconteceu? A legislação estadual começou a regular vários direitos do ponto de vista trabalhista. E o que foi a era Lochner? Foi exatamente quando a Suprema Corte começou a entender inconstitucional essas diversas legislações estaduais que estavam criando novos direitos trabalhistas, protegendo os empregados no tocante a condições de trabalho e limite de jornada. Aí a grande questão, que a gente vai ver daqui a pouco, é como o STF fez isso. Como a Suprema Corte Americana fez isso, né? A era Lochner começa em 1897 e começa no famoso caso Algner versus Louisiana e termina 40 anos depois com o West Coast Hotel versus Parrish, em 1937. Bom, vamos estudar primeiro esse caso, né, do Allgaier versus Louisiana. Uma observação antes de a gente ir direto para o caso. A Constituição dos Estados Unidos, ela não é analítica nem dirigente como a nossa. Ela é um documento muito enxuto, que tem somente 7 artigos e 27 emendas. E dentro da Constituição americana, não tem um capítulo da ordem econômica. Como é que eu posso fundamentar a livre iniciativa, como temos na nossa Constituição, o artigo 170, que fala da livre iniciativa, do direito à não concorrência, se na Constituição americana não há um capítulo referente à ordem econômica, né? Então, aqui é um dos pontos. Espera aí, como é que na era Lochner a Suprema Corte deu valor a decisões de índole liberal e de índole valorizando a liberdade contratual, se na Constituição americana não tem um capítulo da ordem econômica. Aí a gente vai explicar qual foi a manobra que os ministros fizeram da Suprema Corte Americana, tá? Vamos então começar. O que eu descobri aí nessas semanas que eu não sabia? Que existe um site que resume os principais cases jurídicos. Fiquei super fã desse canal, não é site, canal no YouTube. Aí o que vocês fazem? Vocês entram lá no meu canal do YouTube, vão em playlist US Labor Law, tá aparecendo aqui? Vocês vão nesse canal, no playlist US Labor Law. Protagonista. Peraí. O Bernardo Não deu para ver não, prof. Qual que é o seu? Vou compartilhar o som, peraí. Internacionais FGV. Inscreva-se. Aí você vai nesse US Labor Law. E aí você vai... Entrou vários outros. Quando você entra no US Labor. Hello again, my course on employment law is finally here. It's basically breaking up an entire textbook's worth of content into easily digestible videos and PowerPoint presentations that you can go through in your own time, and it's hopefully a lot nicer than just having to... Aqui, ó. Esse é o canal LSD Law, que faz resuminhos de 2 a 3 minutos dos principais precedentes. Então, ele vai resumir, aí eu vou deixar com a letra. E aí eu vou deixar com a legenda, vamos ver se está aparecendo para vocês a legenda em português. Case briefs and so much more.
what you're looking for. In 1897, the Supreme Court of the United States heard. Ai, não está aparecendo. Vamos colocar a legenda. E aí, o que é bacana, né? Porque ele, de uma certa forma, ele permite que faça a tradução automática da legenda. Aí vocês podem acompanhar a legenda em português. Alguns já até estavam. Traduzir automaticamente para o português. Assim, vocês podem olhar. Quem em inglês estiver afiado, vai no inglês. Quem estiver na dúvida, olha a legenda. Agora vai. The case Allgaier v. Louisiana, which examined whether states have the authority to interfere with citizens' liberty to enter into contracts, including those for insurance, without a justifiable reason that outweighs the harm to citizens' freedom. Que língua é essa? Tá do troço aí difícil. Essa foi outra língua, né? Essa ficou difícil. Traduzir automaticamente. Acan, será que era isso? The case was brought forth after a Louisiana citizen signed a contract with a foreign. Não deu certo, não entrou. Não é Acan. E aí, quase todos os insurance company not in compliance with the state's regulations, which required foreign corporations to have an authorized agent. Começar do início, tá? Case briefs and so much more. LS Data's got what you're looking for. In 1897, the Supreme Court of the United States heard the case Allgaier v. Louisiana, which examined whether states have the authority to interfere with citizens' liberty to enter into contracts, including those for insurance, without a justifiable. Então, o que a Suprema Corte analisou? Se a lei estadual pode interferir na liberdade contratual, na liberdade do cidadão contratar, especificamente quando se envolve o tema de seguro. Reason that outweighs the harm to citizens' freedom. The case was brought forth after a Louisiana citizen signed a contract with a foreign insurance company not in compliance with the state's regulations, which Então, uma empresa lá da Louisiana assinou um contrato de seguro com uma empresa fora do estado e estava descumprindo a legislação estadual da Louisiana, que exigia que a empresa de seguro fosse do próprio estado. Required foreign corporations to have an authorized agent and a known business location within the state. By insuring their property with this foreign insurance company, the defendant violated this law. The lower court upheld the state's law. However, the defendant argued that the Supreme Court of Louisiana's interpretation infringed on their freedom to choose their insurance provider for their assets. Então, eles, primeira instância, eles perderam, depois eles foram para a Suprema Corte dizendo a Constituição e a legislação da Louisiana está ofendendo a Constituição americana, porque está limitando a nossa liberdade de escolher qual empresa de seguro eu quero contratar, a liberdade de contratar. Although the court affirmed a state's authority to impose conditions on foreign insurance firms operating within its borders, it ultimately held that the 1894 Louisiana statute, which prevented citizens from contracting with out-of-state insurance companies or receiving notifications within the state, violated the federal constitution. As a result, the judgment against the plaintiffs was reversed, and the case was sent back to the Supreme Court of Louisiana for further proceedings. Ou seja, foi entendido que violava a Constituição, ou seja, que a legislação estadual estava limitando a liberdade de contratar. Bem uma visão
laissez-faire, não intervenção do Estado, né? Uma ideia bem liberal de que liberdade individual, né? Do próprio Estado. Bom, aí esse foi o primeiro precedente. Opa, como é que... E aí, o que aconteceu? Então, neste caso, a Suprema Corte teve que julgar se os Estados têm autoridade para interferir na liberdade contratual dos cidadãos, para pactuar contratos, inclusive contratos de seguro. A alegação dos autores era que se o Estado lusiano poderia aprovar uma legislação que regulasse as relações contratuais com outros cidadãos de outros estados. A Suprema Corte entendeu que a legislação era inconstitucional, que a lei estadual não poderia proibir as empresas de contratar seguradoras fora do Estado, uma vez que estaria limitando a liberdade das empresas de escolherem quem elas poderiam contratar. E eles fundamentaram na 14ª Emenda Constitucional, que diz o quê? Aí, a 14ª Emenda Constitucional é a que garante que ninguém vai ser privado de sua liberdade ou de sua propriedade sem o devido processo legal. Só que aí eles estão estendendo o conceito, interpretando, eles, que eu estou falando da Suprema Corte, interpretando o conceito de liberdade como liberdade econômica. E aí, o professor de introdução ao direito americano falou para mim na semana passada que foi uma manobra da Suprema Corte para, no final, colocar os valores daquele momento dos judges, né, da Suprema Corte, que eram de visão política extremamente liberal, adotavam uma teoria econômica liberal, do laissez-faire, né? Então, aí agora aqui, eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai explicar essa manobra. Por que eles precisaram usar a 14ª Emenda Constitucional para poder justificar toda essa era Lochner, que foi... que ficou nos Estados Unidos por 40 anos. E a gente fala, ai meu Deus, se essa era aí do STF durar 40 anos, não sei se a gente aguenta também, né? Imagina essa era do STF agora. STF agora quer falar sobre tudo, não é? Eles estão legislando sobre aborto, não é? Que mais? Estão legislando sobre drogas, que mais? Podem falar. Encarceramento dos presos. Encarceramento dos presos, que mais? A situação dos presos, né? Fora os trabalhistas, né? Que nem se fala. Trabalhista que nem se fala. A Emenda Constitucional 45 jogada no lixo. Competência da Justiça do Trabalho. Artigo 114 da Constituição Federal jogado no lixo, né? Uma coisa assim assustadora de ver, né? E o que foi então essa era Lochner? Por que a 14ª Emenda foi o argumento usado, né? Esse vídeo vai explicar. The 14th Amendment is central to our modern legal landscape. Decisions in cases like Brown v. Board of Education, Bush v. Gore, and the now overturned Roe v. Wade all have a legal basis in the 14th Amendment. So how can a single constitutional amendment apply to so much consequential legal precedent? Well, like a lot of things, it's a matter of who's doing the interpreting. Olha o que ela diz, como muitas outras coisas, é tudo uma questão de quem está fazendo a interpretação. Ratified in 1868, the 14th Amendment was one of 3 Reconstruction-era constitutional additions aimed at abolishing slavery and establishing legal and civil rights to formerly enslaved Black Americans. Divided into 5 sections, Section 1's language has been central to issues beyond slavery, including desegregation, voting rights, abortion rights, LGBTQ protections, and beyond. First, there's the Citizenship Clause, which establishes all who are born or naturalized in the U.S. as citizens. In practice, this nullified the notorious 1857 Dred Scott v. Stanford decision, which had excluded the enslaved, formerly enslaved, and their descendants from enjoying basic constitutional rights and protections.
So how does that all play into today's politics? Look no further than former President Donald Trump, who as recently as 2019 argued for an end to birthright citizenship, as protected by the 14th Amendment. Hundreds of thousands of illegal immigrant children are made automatic citizens every year because of this crazy policy. Next. Ou seja, quando o Trump está falando isso, ele está criticando a 14ª emenda, que fala que todos que nascem nos Estados Unidos têm cidadania americana, né? The Privileges and Immunities Clause, which provides that states can't make or enforce laws that, quote, abridge the privileges or immunities of citizens. That scope was considerably narrowed in 1873, thanks to the landmark Slaughterhouse Cases decision, which held that the clause extended only to the explicitly written enumerated rights included in the Bill of Rights of the Constitution. Those rights, the majority argued, applied on the federal and not state level. In practice, that meant states were able to pass and enforce discriminatory laws typical in the Jim Crow era South. That narrow ruling leads us to the Due Process and Equal Protection Clauses, the interpretations of which have been used to extend a series of unenumerated or inferred rights not explicitly coded in the Constitution, on both the state and federal level. That debate on whether a right needs to be explicitly written and not inferred in the Constitution sets us up for many of the contentious legal debates of today. First, due process, which echoes a sentiment so important to the framers they included it twice in the Constitution, establishing that the state, quote, can't deprive a person of life, liberty, or property without the due process of law. Next, the Equal Protection Clause, which establishes a state can't deny an individual equal rights, mandating equal treatment under the law. The number of cases decided on these grounds is vast. In Brown v. Board of Education, the court unanimously found racially segregated schools to be inherently unequal, thus violating the equal protection of Black Americans. In Bush v. Gore, the court found that a lack of standard vote counting methods across Florida violated the equal protection of voters, effectively ending the recount. In Obergefell v. Hodges, it argued that prohibiting marriage among same-sex couples violated their due process and equal protection by denying them a right available to heterosexual couples. And in Roe v. Wade, the court found that a right to privacy under the Due Process Clause protected a woman's right to choose whether to have an abortion. The court's follow-up case, Planned Parenthood v. Casey, touched upon equal protection. It's those interpretations that were ultimately struck down in a majority opinion authored by Supreme Court Justice Samuel Alito in the Dobbs v. Jackson Women's Health Organization case. At its center, the opinion suggests that a, quote, loose interpretation of the 14th Amendment was incorrect, because abortion is neither implicitly mentioned in the Constitution or entrenched in our history or legal traditions. Now that Roe has been overturned, many worry future reversals of, quote, settled precedent like same-sex marriage and voting rights could be challenged next. Entenderam? Então eles usam. Antes da Monday.com, eles usam essa 14ª emenda, que diz que ninguém vai ser privado da sua propriedade, da sua liberdade, se não houver o devido processo legal, como um argumento para alegar a questão da liberdade contratual, não é? Acompanhando até aqui? Bom, aí o que aconteceu? Então, o argumento para o primeiro precedente que iniciou a era Lochner, que é o Allgaier, foi a 14ª emenda. Aí veio a famosa decisão trabalhista, que é para a gente que nos importa, né? Que é o Lochner versus Nova York. E esse caso do Lochner versus Nova York é o que é mais citado quando se fala de era Lochner do ponto de vista trabalhista, porque esse é especificamente trabalhista. E o que aconteceu neste caso? O Estado de Nova York tinha aprovado uma lei chamada Lei Bake Shop, bake de padaria, dos padeiros, que dizia que os padeiros não podiam trabalhar mais de 10 horas por dia. 10, gente, 10, né? E o Lochner, que era dono de uma padaria, entrou com essa ação dizendo que a lei do Bake Shop, que era uma lei estadual, violava a Constituição. Violava qual? A 14ª emenda, que dizia que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Que liberdade? Liberdade contratual, liberdade econômica. Então, esse Joseph Lochner era um imigrante alemão, dono de uma padaria,
E ele foi acusado e multado por violar a bake shop. Por quê? Nas padarias dele, os empregados trabalhavam por mais de 10 horas ou 60 horas por semana. E aí, o que aconteceu? Vamos lá para os nossos videozinhos que resumem os casos. O que aconteceu, vocês já devem imaginar, né? O que vocês já devem imaginar? Que a lei estadual foi anulada. Permitiu. Anulado ou permitiu? Foi declarada inconstitucional. Ou seja, que esse limite de 10 horas por dia foi declarado inconstitucional. Ou seja, que o Lochner, o padeiro, que queria que as pessoas trabalhassem 10 horas por dia, ou mais 10, 15 horas por dia, poderia exigir que as pessoas trabalhassem esse número de horas. Aí teve mais um monte nesse sentido. E aí, isso é assustador, né, gente? Como assim uma lei que protege direitos trabalhistas pode ser declarada inconstitucional, dizendo eu não posso regular o limite de jornada, deve ser livre negociação entre patrão e empregado, quantas horas a empresa quiser que ele trabalhe? Olha isso, aonde pode o nosso STF chegar? One that simply just favored employers. Vamos ver o caso. Utica, Tá dando para ouvir? New York, 1899. New York authorities fine an immigrant baker named Joseph Lochner for letting one of his employees work more than 60 hours in 1 week. Indeed, New York's Bake Shop Act made it illegal for bakeries to employ workers for more than 10 hours a day or 60 hours a week. The New York State Legislature had passed a law after it was revealed that these bakeries were often horrifying places to work. They weren't Paneras, okay? Bake shops, today more... O que ele fala da paneira? A paneira é a principal padaria que tinha lá nos Estados Unidos. Onde eu estava tinha também essa paneira. Mas não tinha brigadeiro não, viu? commonly known as, quote, bakeries, back then were often hot, dark, filthy places with no ventilation. Before the Bake Shop Act, a typical baker worked 74 hours a week and would be exposed to all kinds of dangerous stuff. 74 horas por semana, gente. Já imaginou isso? That all said, Lochner technically wasn't making his bakers work 10 hours a day, nor 60 hours a week. You see, while most bakeries hired workers to work separate shifts during the day, Lochner only had one crew at his bakery. One crew was often all smaller bakeries could afford. They would arrive in the evening to prepare the bread dough, sleep for several hours in a dorm located at the bakery, and then wake up early in the morning to bake the loaves of bread. Lochner actually paid his bakers to sleep. Indeed, he counted their time sleeping in the dorm as, quote, working hours. Regardless, the Oneida County Court fined Lochner $25 anyway for breaking the Bake Shop Act. That's about $850 in today's money. 2 years later, and apparently Lochner hadn't learned his lesson because he still had at least one baker working more than 60 hours a week. Local authorities arrested him. Eventually, Lochner got a trial where he
Mackey, interestingly enough, refused to plead guilty or not guilty. He didn't even try to defend his actions. The Oneida County Court fined him $50 this time, or around $1,700 in today's money. And after Lochner refused to pay the fine, they sent him to jail. Lochner appealed to the appellate division of the New York Supreme Court, where he finally had a lawyer, William Mackey, who offered a defense. Mackey argued that the Bake Shop Act interfered with the right to pursue a lawful profession and the right to simply earn a living. The appellate division of the New York Supreme Court disagreed, though, upholding the Bake Shop Act, so Lochner appealed again, this time to the New York Court of Appeals. It agreed with the lower courts, and so Lochner appealed yet again to the Supreme Court. By now, Lochner was done with Mackey and had found a new lawyer to help him out named Henry Wiseman. Wiseman was a wise choice, but he was also an interesting choice, to say the least. First of all, he'd never passed the bar exam, so many questioned if he was even qualified to argue before the court. Second, não tinha passado nem da OAB, o advogado. Wiseman was kind of a traitor to bakers. At one point, he had been a lobbyist for the Journeyman Bakers Union and was even the editor of their newsletter. In fact, he was a big reason why the 60-hour work week for bakers happened in the first place. And yet, by 1905, he was firmly on the side of Lochner and bakery owners. He had changed his mind after opening his own bakery and Depois de virar patrão, ele muda de lado, o advogado dele. Ai, gente. through that experience became very vocal about his regret for helping get the Bake Shop Act passed. Wiseman argued that the Bake Shop Act went against the Constitution's protection of, quote, liberty of... Olha lá, 14ª emenda, que fala da liberdade de contrato. contract, which was protected in the 14th Amendment's Due Process Clause. In other words, he argued the law hurt a person's freedom to contract their own labor. The court heard oral arguments in February 1905. So, did the Bake Shop Act go against the Due Process Clause of the 14th Amendment? Well, since I'm making this video, I'll go ahead and tell you the answer to that question. Apparently it did. On April 17th, 1905, the court announced it had sided with Lochner, stating that the Bake Shop Act was unconstitutional. It was a close one, though, 5-4. Justice Rufus Peckham wrote the majority opinion, stating that the Bake Shop Act hurt the right of contract between employers and employees. Gente, imagina, ferir o direito de livre contratar entre empregado e empregador. Você imagina isso? Como assim? Direitos livres? O que o STF está querendo falar no Brasil? Não, o empregado, o hipersuficiente, o profissional liberal. And therefore went against the Due Process Clause of the 14th Amendment. Peckham wrote, quote, "The right to purchase or to sell labor is part of the liberty protected by this amendment unless there are circumstances which exclude the right." In addition, the court argued that limiting how many hours workers could work was not a police power the state of New York had. New York could only have such a police power if it could prove that a maximum hours law had a close connection to... Olha, absurdo, ele disse, só poderia ter essa lei se isso ferisse a saúde pública. E trabalhar 12, 14 horas por dia, 70 por semana, não tem nenhum problema de saúde. Não está envolvendo nada relativo à saúde. Public health. The court concluded it had not. Justice John Marshall Harlan wrote a dissent, joined by Justices Edward White, William Day, and Ollie Wendell Holmes Jr. Harlan argued that Lochner and bakery owners should be the ones proving that working conditions were safe, not the government. As he saw it, there was a close connection to public health. So New York could regulate hours employees worked. Holmes' dissent is one of the most famous dissents in Supreme Court. Ou seja, às vezes, como o Fachin. O Fachin é um dos poucos que em matéria trabalhista está sempre vencido, né? Aí ele deve hoje pensar, poxa, estou vencido, o que eu vou fazer para a história? Igual Holmes. Foi um vencido na era Lochner. Agora, quando se olha para trás e fala da era Lochner, ele é o herói.
As frases dele são as mais famosas, o voto dele é o mais citado. Prof, mas ele disse aí agora que é as empresas que decidem em relação à saúde do trabalhador, não o Estado? Em 2 segundos aí atrás? É isso que ele disse? Na dissidência ele disse que influencia sim quantas horas você trabalha para a questão de saúde pública. É um tema que deve ser regulado pelo Estado, né? History. In it, he criticized the court's majority for favoring cutthroat, laissez-faire capitalism over human rights. He wrote, quote, "The liberty of the citizen to do as he likes, so long as he does not interfere with the liberty of others to do the same, which has been a shibboleth for some well-known writers, is interfered with by school laws, by the post office, by every state or municipal institution which takes his money for purposes thought desirable, whether he likes it or not." Holmes added that American laws restricting a person's freedom of contract was nothing new. Lochner v. New York, believe it or not, has never officially been overturned and remains one of the most controversial Supreme Court decisions of all time. The case marked a shift in how the court began to interpret laws that regulated working conditions. After this, the court increasingly struck down both state and federal laws that regulated labor. More broadly speaking, this case marked the beginning of a period that lasted more than 3 decades in which the court generally erred more on the side of individual freedom instead of government power. In fact, historians today even call this period the, quote, Lochner era. Crazy enough, the Lochner era overlapped with the Progressive era, a time when reformers themselves worked overtime to get rid of social and economic injustice. These reformers viewed the Lochner decision as one that simply just favored employers over employees. E aí o que eles dizem que toda vez que você tem uma era de retrocesso para os direitos fundamentais, e o direito do trabalho é um direito fundamental social, você tem, em contrapartida, um aumento do movimento social, da revolta, das greves, né? E de tudo isso. Profa, com licença, o Paulo está pedindo para a senhora adicionar ele, que ele caiu. Tá bom, já provei aqui que eu não tinha visto. Então, esse é o famoso caso Lochner, e foi na matéria trabalhista o que iniciou essa era, e por isso a era passou a ser chamada Lochner em alusão ao caso, né? Bom, e aí o que aconteceu, né? Aí no PowerPoint eu coloco aqui para vocês. E o principal argumento foi que feriu o devido processo legal substantivo, né? A Suprema Corte disse que sim, né? Que a lei era uma interferência irracional, desnecessária e arbitrária no direito e na liberdade do indivíduo de contratar. E o famoso por essa decisão é o Justice Rufus Peckham, né, prolator do voto condutor. E quem, no final, passou a ser o mais citado é o Oliver Wendell Holmes. Inclusive, numa das aulas de introdução ao direito americano, o professor pediu para a gente dar toda a bibliografia dele, que ele vai marcar uma era como um dos grandes juízes aí da Suprema Corte, né? O Holmes disse que a Constituição Federal americana sequer tem um capítulo sobre a ordem econômica. Então, a Constituição não adotou nenhuma teoria econômica. Então, ele diz, o Poder Judiciário não poderia interferir naquilo que a Constituição não fez. O papel da Suprema Corte seria de autocontenção judicial, né? E ele defendeu no voto dele, dizendo que era um absurdo utilizar o uso indevido do processo legal para justificar a autonomia da vontade privada, né? E ele diz, o papel do juiz é interpretar princípios tão vagos e abstratos como o devido processo legal, não é de substituir ao legislador. Ele não pode, o juiz, substituir o legislador, porque o legislador, ele goza de legitimidade democrática e representativa. Ele é eleito para isso, né? Os ministros do STF não têm, da Suprema Corte, a mesma
história. E assim, gente, começam os casos depois. Mais casos são citados, como, por exemplo, foi no Distrito de Colômbia aprovada uma lei estadual fixando salário mínimo para mulheres e crianças. E adivinha o que aconteceu com base no Lochner? Adivinha o que aconteceu? Essa lei foi declarada inconstitucional. Imagina uma lei que declara direito ao salário mínimo da mulher e da criança. E aí, o que é mais importante a gente refletir com isso? O que acontece quando você aplica um liberalismo exacerbado, um reconhecimento da liberdade individual ao extremo? O que acontece quando você pega, como nessa época, e não permite que leis garantam direitos trabalhistas mínimos? O que vai acontecer? Escravidão. Exatamente. Canibalismo. As pessoas vão viver em condições subhumanas, não vão conseguir ter lugar para morar, não vão conseguir ter lugar para consumir, não vão conseguir ter uma vida digna, né? Porque você vai ter aí, automaticamente, do ponto de vista social, um aumento muito grande, né? Das injustiças sociais e da desigualdade social. E foi o que aconteceu na sequência que a gente vai falar quando terminar de ver aqui os casos. Vamos ver esse caso do Adkins Children's Hospital. O que aconteceu nesse caso? Prof, nesse primeiro caso ele ficou preso, o dono da padaria? Não, que quando ele conseguiu ganhar na Suprema Corte, ele não pagou mais a multa e pôde fazer do jeito que ele queria, né? Ou seja, decidir o número de horas que ele quisesse. Ficou fácil realizar o sonho da casa própria, do carro. Não, mas assim, ele chegou a ser preso, não foi? Chegou, até chegar na Suprema Corte ele ficou preso. Já pensou se o povo aqui fosse preso? Já imaginou chegar nesse ponto, né? Mas ele não estava preocupado, porque ele pegou um advogado sem OAB. É que nos Estados Unidos pode, em alguns estados, você advogar mesmo não tendo OAB, né? Lembra? Tem isso. Bom, e aí, moral da história, vamos ver agora o caso aqui do direito americano. Moral da história, começou uma tragédia de casos. Deixa eu ver aqui na sequência todos eles e a gente vê os vídeos que falam deles. Nessa linha, né, teve o Adkins, depois do Adkins, o Adair versus Estados Unidos, que o João Renda cita também no livro dele, que é aquelas páginas que eu falei para vocês lerem, que é quando a Suprema Corte derruba a lei federal que criminalizava empregadores que perseguissem empregados que não se filiassem a sindicato, que a empresa dizia, eu só vou contratar você se você assinar uma carta dizendo que você não vai se sindicalizar, né? E essa lei federal criminalizava, se a empresa obrigar o empregado a assinar essa carta, que é o Yellow Dog Contract, isso é crime. Aí vem a Suprema Corte e derruba essa lei, dizendo que ela é inconstitucional com base no precedente do Lochner. E tem alguns poucos precedentes que sobreviveram. Por exemplo, Muller versus Oregon, uma lei que limitava a 10 horas por dia o trabalho das mulheres, só conseguiu sobreviver porque conseguiu provar que aquele limite estava prejudicando a saúde das mulheres. Foi juntado um laudo fisiológico mostrando o impacto das jornadas na saúde da mulher e foi feito um distinguish, ou seja, esse caso é diferente do Lochner, e conseguiram, nesse caso, não foi declarado inconstitucional. E também no caso do Muller versus Oregon, uma lei que garantia invalidez e pensão por morte. Aí entendeu que este caso não ofendia a liberdade contratual do empregador, não foi declarado inconstitucional. Então, quando envolvia saúde pública ou envolvia
questões de interesse público, como a questão de invalidez ou morte, esses poucos sobreviveram ao Lochner, né? E o grande maior problema é que não foi somente neste momento a Suprema Corte com essa visão liberal, também o presidente da época, então, própria influência do caso Lochner no executivo, que é o Hoover, que vocês devem ter lido lá no livro do Renda, o Herbert Hoover, que é o presidente dos Estados Unidos, que governou baseado nos princípios da liberdade contratual, do livre mercado, e ele tinha pouco apreço aos direitos trabalhistas. E isso gerou uma época com uma pobreza e miséria absurda, visível, e aí os mendigos, os sem-tetos, eram apelidados de Hoover Villas, as vilas do Hoover, e o Hoover Blankets, ou seja, os cobertores do Hoover, referência aos mendigos espalhados pela cidade, né? Explicando o que aconteceu por conta dessa política, tanto do Poder Executivo quanto da Suprema Corte, de enfatizar do ponto de vista liberal. E pergunto para vocês, não é o risco que nós temos agora no Brasil com essas recentes decisões do STF? Eu dei um exemplo para vocês lá, do irmão da minha empregada. Não consegue emprego registrado em lugar nenhum. Pedreiro, marceneiro, trabalhou para uma construtora que é tudo informal, sem registro. Aí cai do telhado. E aí? Não tem INSS, porque não estava pagando, não estava registrado. A sorte é que ele tem o SUS, porque se fosse nos Estados Unidos, nem o SUS ia ter. Então, pelo SUS, fez todo o tratamento, a cirurgia, tudo mais. Mas e aí? 5 meses sem trabalhar. Como é que paga aluguel? Como paga comida? Né? Esse é o estado que a gente quer, a livre negociação, né? Que o STF está dizendo que o empregado pode livre negociar, escolher o melhor regime para ele. Quer dizer, não vai ter mais gente registrada com carteira de trabalho assinada. Né? Todo mundo vai ser pejotizado, autônomos, contrato de sociedade, contrato de transporte de carga. Né? Para que justiça do trabalho? É tudo impossível. Não precisa de uma justiça especializada, protecionista. Né? Gente, era Lochner. Né, Basílio? Era Lochner. É uma visão liberal, liberdade contratual, o empregado decide. O que isso resultou nos Estados Unidos? Resultou nas Hoover Villas. Resultou numa miséria inigualável lá. Resultou num momento da história com grande crítica à postura da Suprema Corte, ativista e contra os direitos sociais trabalhistas. Eles usam a expressão, gente, anti-labor. Acho que dava para usar isso aqui também, né? Anti-labor, uma Suprema Corte contra direitos trabalhistas. Anti-labor. Essa é a expressão que eles usam. Ou seja, contra os direitos trabalhistas. Não precisa ter direito trabalhista, é a lei do patrão, é a lei do empresário. Paga quanto quer, não tem que ter limite de jornada, não tem que ter salário mínimo para mulher e criança. Livre negociação, a lei do mercado. Né? É a lei do mercado. Deixa do jeito que está. E isso levou o quê? Ao chamado Hoover Villas. Vou mostrar aqui um vídeo mostrando que coincidiu com o período da Grande Depressão Americana, né? On October 24, 1929, Black Thursday. Peraí, que não entrou automaticamente a legenda. E a gente está caminhando para isso, gente. A gente está caminhando para esse cenário. Eu começo a receber no escritório agora contratos de PJ para revisar, de pessoas que são contratadas como se fossem empregadas, mas
as empresas já estão contratando tudo como PJ, então a gente não vamos mais revisar contratos de trabalho, a gente vai ser um revisor de contrato PJ. Aí eu já vou só terminar e eu vou deixar depois um bate-papo para a gente refletir sobre a era Lochner. Essas legendas estão brincando comigo. E aí é a época da Grande Depressão. E depois, na sequência, o que acontece com o final da era Lochner? Que época se inicia nos Estados Unidos, vocês sabem? Keynesiana, né? Hã? Or 1929. Keynesiana. Veio justamente contra isso, né? E qual presidente ganha as eleições e combate esse cenário? Não lembro. Roosevelt. E o Roosevelt faz o quê? O New Deal. E o New Deal aprova leis federais, como as que a gente estudou, a FLSA e tantas outras leis prevendo direitos trabalhistas mínimos. É o estado de bem-estar social. Exatamente. Prices in the stock market plummeted. Só que quando o Roosevelt... Quando que o New Deal nem chegou aqui, né, professora? Nunca no Brasil. Pois é, a gente pode falar aqui com o Juscelino, né? Talvez, com a CLT, né? Foi Não com a mesma intensidade que teve nos Estados Unidos, nem no mundo. Não. A gente não pode dizer que com a mesma intensidade mesmo, não. Se contrapor lá com o medo da União Soviética também, que estava fazendo... On October 24, 1929. O vídeo tá difícil. E qual é o problema? Por que esse assunto eu resolvi trazer para a gente discutir? Além do momento que a gente está vivendo no Brasil, é por conta de que os professores estão falando que as recentes decisões da Suprema Corte está sinalizando uma nova era Lochner da Suprema Corte. E aí vocês estão vendo que está tendo uma série de greves nos Estados Unidos? Essas greves são resultado já do movimento sindical que está percebendo que eles estão correndo o risco de voltar para uma era Lochner. Hoje o americano nunca ganhou tão pouco, as condições, as habitações, o custo de vida aumentou, o número de pessoas sem teto também de novo aumentou. Tudo isso que eles estão vivendo é como se voltasse àquela época da Grande Depressão, da era Lochner. Porque o que eles estão ganhando, eles não conseguem Black Thursday. Ter condições dignas como eles tinham antes, né? Bom, agora vai o vídeo aqui. Hooverville. On October 24, 1929, Black Thursday, prices in the stock market plummeted to such an extent that by 12:30 p.m. that day, stockholders had lost $4 billion. And by the end of 1929, stockholders had lost $40 billion. Unemployment hit a record of 13.5 million by mid-1931. People could no longer afford to pay their mortgages and were forced to leave their homes. By 1932, millions of people were living outside their homes and hundreds of thousands were living on the streets. To survive, many people built shacks in parks or other open areas, even on private land. Many people started living in the same areas, and these towns became known as Hoovervilles. Hoovervilles were built all around the U.S. Some were small with a few hundred people living in them. Some, in bigger cities, had thousands of inhabitants. They were often built near rivers for the convenience of a water source. In New York, they were built along the Hudson and East Rivers. Anywhere there was a large plot of unused land or vacant lots, you could expect to find one.
Hooverville residents had nowhere else to go, and public sympathy was with them. In the St. Louis Hooverville, people set up an unofficial government, hospitals, churches, and more. This one thrived because it was funded by private donations. Most were not so fortunate. The Bonus Army, a group of World War I veterans seeking expedited benefits, established a Hooverville in Anacostia in the District of Columbia in 1932. At its maximum, there were 15,000 people living there. The camp was demolished by units of the U.S. Army commanded by General Douglas MacArthur. Many Hoovervilles lasted for more than a decade. These Hooverville shacks were constructed of cardboard, tar paper, glass, lumber from crates, tin, and anything else people could get. There were even some shacks that were merely deep holes dug in the ground, with a makeshift roof over the top. Tents, as well as cars, were used as living spaces as well. Some people had the past skill of being a mason, and were able to build their houses out of stone, some even a 2-story house. For the most part, there was no organization in these places. People were just trying to survive. Some looked for jobs, but many resorted to just begging for food. Even when people got jobs, they were sporadic and difficult. Hoovervilles were dingy and unsanitary. There was no plumbing or cleaning of any kind. They posed health risks to their inhabitants as well as those living nearby. During the winter, they had campfires for heat, and some even had stoves. People blamed President Hoover for the economic failure, hence the name, Hooverville. They also gave his name to other things, such as Hoover Blanket, an old newspaper used as blanketing, Hoover Flag, an empty pocket turned inside out, Hoover Leather was cardboard used to line a shoe when the sole wore through, and a Hoover Wagon was an automobile with horses hitched to it because the owner could not afford fuel. With Roosevelt's New Deal in 1940, the government recovered, unemployment fell, and the government destroyed the Hoovervilles all over the country. Chocante, né? E aí agora você vê o que está acontecendo lá, você vê que não são mais as casas do Hoover, agora é barraquinha de acampamento, é carrinho de mercado para guardar as coisas, né? Eles morando debaixo da ponte, né? De novo, essas situações. Bom, e aí, caminhando para o final, aí eu vou abrir para vocês discutirem, debaterem, tirarem dúvidas. E aí, com isso, o que foi o fim da era Lochner, né? O fim da era Lochner, ele é marcado pela mudança de presidente, né, para o Roosevelt, para o New Deal, né? E o Franklin Roosevelt assumiu em 1933 e ele defendia a intervenção do Estado para reorganizar a economia e melhorar as condições sociais da população. E ele aplicou a doutrina keynesiana de intervenção e reforçou a legislação laboral através de uma norma federal trabalhista, o National Labor Relations Act e a FLSA. Só que quando o Roosevelt entrou no governo, quem estava lá? Quem era a Suprema Corte? Era a Suprema Corte da era Lochner. E aí vocês leram no livro do John Renda como é que ele resolveu esse problema? Porque ele começou a aprovar essas leis e havia o receio de que a Suprema Corte começasse a invalidar essas leis. O que ele fez? Alguém leu? Ele ameaçou aumentar o número de juízes na Suprema Corte, porque eram 9, conhecido como os 9 velhos. E ele ameaçou aumentar o número e nomear mais 5 para mudar a composição. E quando ele fez esse projeto, né, apelidado, né, de Court Packing Plan, plano de empacotamento da corte,
Ele lançou esse projeto de lei. Quando ele fez isso, ameaçou empacotar a Court Packing Plan e aumentar o número de juízes da Suprema Corte. O que a Suprema Corte fez? Superou o caso Lochner pelo caso West Coast Hotel versus Parrish. Em 29 de março de 1937, aconteceu esse caso, que a gente vai estudar aqui. Por 5-4, eles decidiram em favor da camareira da trabalhadora Elsie, declarando a constitucionalidade da lei do Estado de Washington, afirmando ainda ser possível que os estados instituíssem salários mínimos para as mulheres. Ou seja, no caso West Coast versus Parrish, a Suprema Corte muda, né, a sua vertente, se encerra a era Lochner. O João Renda até no livro conta que todo mundo diz que foi um movimento que salvou os 9, né? Salvou os 9, porque eles estavam tentando fazer esse movimento de aumentar o número da juízes da Suprema Corte. E hoje, eu acho que eu mandei para vocês no grupo o que o nosso Poder Legislativo conseguiu aprovação lá do Senado. Eu mandei aqui no grupo? Mandei. O que está acontecendo no Brasil? O que o Poder Legislativo está fazendo? Escreviam aqui lá no nosso grupo, vocês leram? Eu vi. É um É projeto decisão do... monocrática, né, prof? Não foi isso? né? Decisão monocrática de quem? Do STF, né? Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que limita as decisões monocráticas e pedidos de vistas do STF. Foi aprovada por unanimidade. Recebeu o voto favorável do senador. Agora será enviada para o plenário do Senado. O texto veda a concessão de decisões individuais que suspendam a eficácia da lei. Ato normativo com efeito geral. Decisão monocrática é aquela tomada por um único magistrado. Comentário: no Brasil, são enormes os riscos à separação de poderes e do Estado de Direito, provocados pelo ativismo irrefletido, pela postura errática, desconhecedora de limites e, sobretudo, pela atuação atentatória ao princípio do colegiado verificada pelo STF. E não é verdade? Não estamos vivendo uma monarquia de 11 reis? E não é verdade? Trecho da PEC do senador Oriovisto Guimarães. No caso dos pedidos de vista, o parlamentar diz que eles não podem servir de propósitos protelatórios. A forma como que o Poder Judiciário tem aplicado as normas processuais permite o uso estratégico, com pedido de vista, para impedir a conclusão de julgamentos nos quais integram a minoria. Quer dizer, se vai ser aprovado porque a maioria está a favor, vamos dar pedido de vista, deixar o processo pendente, até que entre novos ministros e a maioria não aprove. E não é verdade? A Convenção 58 da OIT, quantos anos? 20 anos para ser julgada pelo STF, para dizer que tudo bem, pode. Não foi inconstitucional o fato de não ter tido a ratificação do Congresso. Então, o que é isso? O que está parecendo isso? Olha como... O que o Roosevelt fez? O Roosevelt foi lá e disse, eu vou soltar um projeto aqui e aumentar o número de ministros, porque se eu quero aprovar leis trazendo direitos trabalhistas, aí os ministros perceberam, opa, peraí, então melhor a gente mudar, né? A gente mudar. E aí, com isso, com base nesse precedente, se encerra a era Lochner. Vamos ver o que foi esse precedente.
Fora de Pimax, que rende muito mais. Ai, que rendimento! Ai, que adjetivada! Ai, que Pimax! Imagine you're a justice on... É naquele lá site que eu falei dos resuminhos dos casos, que eu adorei. On the United States Supreme Court in the mid... Estão acompanhando? E não parece uma coincidência o que está acontecendo, gente? Parece uma coincidência isso que está acontecendo. Aí, vamos só ver esse caso. E aí... 1930s. The Great Depression is raging. De novo, não foi. Eu não sei se estão acompanhando esse projeto de emenda constitucional. Será que tem chance? Eu imagino que o Poder Legislativo deve estar muito incomodado, né, com essa postura do STF. Vocês concordam? Se vocês fossem deputados e senadores, de repente trazer esses assuntos como aborto, criminalização de drogas, esses assuntos serem tratados pela Suprema Corte? Ixi, gente, não está querendo entrar. Africaneira é ótimo, né? Podem comentar enquanto isso. Vocês não acham uma coincidência? Sim, quer dizer, eu não acho que é coincidência, acho que é um movimento mundial que tende a isso. Onde vai dar, eu não sei. Mas falando aqui do Brasil, o Arthur Lira deixa muito claro o movimento que ele está fazendo, por exemplo, em questões que eles não gostam, em questões que eles não concordam, está pipocando um monte de projeto de lei. Desde coisas que são boas, em parte, como tentar limitar um pouco essa fúria insana do Supremo, como o projeto de lei já tentando revisar a questão do casamento. Imagine you're a justice on the United States do mesmo Supreme sexo, Court. porque a bancada mais conservadora não concorda que isso seja liberado. Então tem um monte de projeto de lei pipocando para ir contra. Só que em algum momento isso vai acabar no próprio Supremo. Que ainda que vire lei, pode ser questionado. Então, essa é a discussão, né? Mas não por decisão monocrática. E aí, quando você exigir a maioria, já é um pouco mais difícil. Sim. Né? Essa é a grande questão. Não por decisão monocrática, né? Vamos ver, agora vai aqui. Imagine you're a justice on the United States Supreme Court in the mid-1930s. The Great Depression is raging. Both the states and federal government have enacted significant economic regulations in the attempt to bring order to the growing economic chaos. But looming in the legal background is the court's 1905 decision in Lochner versus New York, which held that the government violates the freedom of contract, a component of due process, by regulating working and employment conditions. To make things worse, the president and many in Congress have threatened to secure legislation expanding the number of justices on the court from 9 to as many as 15 to allow it to overrule Lochner and permit the states and federal government to enact new economic and employment regulations. The court faced these difficult circumstances in 1937 when it decided West Coast Hotel Company versus Parrish. From 1933 until 1935, when she was fired, Elsie Parrish worked as a hotel maid in Washington. Her employer, the West Coast Hotel Company, had refused to pay her the minimum wage required by state law for female workers. After being fired, she filed a lawsuit in state court demanding the difference between what she had been paid and the minimum that she was due under state law. The trial court held that the state law violated the due process clause of the 14th Amendment because it infringed on the liberty of contract between an employer and employee. On Parrish's appeal, the Washington Supreme Court reversed the trial court. The West Coast Hotel Company appealed to the United States Supreme Court.
Tá sem áudio, prof. Com isso se supera a era Lochner, né? Porque foi exatamente o mesmo exemplo, né? Deu validade ao direito dela de receber as diferenças em relação ao salário mínimo. Mas teve todo esse movimento do presidente Roosevelt, e esse é o período, né, que durou 30 anos, que o Freitas fala muito nas aulas, quem conhece o Freitas sabe que ele fala muito sobre os 30 anos dourados dos Estados Unidos, onde ele diz, já foi possível crescimento econômico e respeito a direitos sociais. Ou seja, uma coisa não precisa excluir a outra. É possível ter crescimento econômico, as empresas estarem bem, ganharem dinheiro, mas também respeitar os direitos sociais mínimos, né? Porque tem que ser uma coisa em relação à outra, né? E foram chamados dos 30 anos gloriosos, né? Os 30 anos onde os Estados Unidos teve um crescimento muito grande, onde os Estados Unidos teve toda essa mudança aí que a gente estuda, que foi aquele Estados Unidos que todo mundo sempre viu, sonhou, pelo qual... Criativo. Peraí. Pelo qual muitas pessoas, né, saíam dos seus países para ir para lá, né? Aí, para finalizar, eu vou abrir para eles discutirem um pouquinho sobre o New Deal, ou seja, o que foi esse período. When Franklin Roosevelt became president, O que esse período teve de tão importante? Tem aqui legendas em português. he offered a New Deal for the American people. What was the New Deal? How was it put in place? One of the primary reasons Roosevelt won the presidency in 1932 was because he promised to try and do something to end the economic crisis the country was facing. As he entered the office, Roosevelt hoped to do three things. First, he hoped to provide relief for the poor and the unemployed. Next, he wanted the economy to recover to its normal levels. Finally, he wished to reform the financial systems so that an economic depression would not happen again. Relief, recovery, and reform became known as the 3 R's. To accomplish these goals, Roosevelt implemented a series of government programs in between 1933 and 1938. Some of these programs were approved by Congress, while others he enforced through executive order. Collectively, these programs became known as the New Deal. The New Deal is frequently referred to in two different parts. The first New Deal, which was enacted between 1933 and 1934, was largely concerned with restructuring the nation's economy and offering relief to the banking industry. The second New Deal, which was enacted between 1935 and 1938, sought to improve the use of the nation's resources, provided relief for farmers, and created various government work programs. There were many different types of programs that were a part of the New Deal. These programs had a variety of different intended purposes. Programs such as the Works Progress Administration, or the WPA, and the Civilian Conservation Corps, the CCC, were designed to put unemployed people to work. The Social Security Act was created to provide financial relief to the elderly. Meanwhile, the Tennessee Valley Authority brought much-needed electricity to rural areas in the South. The Federal Deposit Insurance Corporation, the FDIC, was another important agency created by the New Deal. The FDIC guaranteed the safety of money in banks. Citizens no longer had to fear losing their money if their bank closed. This scenario was quite common in the early stages of the Great Depression.
The FDIC is still in operation today to ensure money deposited in banks. Aside from the FDIC, there are many government agencies that were created by the New Deal which still exist. Amongst them are the Federal Housing Administration, the FHA, the Federal Crop Insurance Corporation, the FCIC, and the Security Exchange Commission, the SEC. Not everyone was a fan of the New Deal. Many felt that Roosevelt was leading the United States down the path of socialism. Others saw the New Deal projects as a waste of money and resources. Today, some economists and historians believe that Roosevelt's adherence to New Deal policies actually prolonged the Depression. However, New Deal programs did put millions of people to work, providing economic relief for struggling families. The New Deal initiatives also allowed for construction of roads, schools, parks, hospitals, and many other facilities that were needed throughout the nation. Isso está lá no meu YouTube, no playlist US Labor Law, tá? Tem mais vídeos lá que vocês podem assistir. Eu estou falando com o professor Gus, para ele fazer uma live, uma aula, que nem a gente fez com o João Renda, para ele discutir o porquê que existe o receio de que nós estamos de novo voltando para uma era Lochner no STF, né? E a gente está combinando aí uma data para falar sobre isso. E aí, gente, agora eu vou abrir para debate, eu vou abrir só 2 salas de bate-papo para vocês comentarem. Pode falar. Posso fazer uma pergunta? No vídeo anterior, eu não entendi. Ele passou de 9 juízes para 15, foi isso? Ele ameaçou fazer isso. Ah, Ele tá. ameaçou mandar um projeto de lei que aumentasse o número de juízes da Suprema Corte. Quando ele ameaçou, eles mudaram o precedente e superaram o Lochner. Ou seja, é como se agora o nosso Poder Legislativo estivesse querendo aprovar esse projeto de emenda constitucional e o STF tomasse e falou, opa, peraí, vamos mudar aqui a nossa posição, vamos nós mesmos aqui no regimento interno dizer que não pode aprovar decisão monocrática, porque senão vai ficar ruim para a gente. Entenderam? É como se fosse um movimento contrário. No final, não mudou o número de juízes, até hoje são 9, né? E o que mudou foi o entendimento da Suprema Corte. E interessante que na aula diz que como é que mudou se era sempre 5-4, não são 9? O que acontece é que um dos juízes que antes votava no Lochner mudou para o sentido contrário, continuou 5-4, mas esse juiz que mudou, até depois eu tenho o nome dele, foi ele que fez a mudança, continuou 5-4, mas agora a favor dos direitos trabalhistas. E esse segundo vídeo, eles buscavam a liberdade de qualquer forma, é isso, prof? Eu não consegui entender direito. Não, o que acontece é que parou de ser interpretado que a 14ª emenda era o fundamento para garantir a liberdade contratual. E aí eles passaram a entender que não, né? Que quando um Estado regulamenta leis trabalhistas, na verdade, ele tem esse poder de regulamentar e que a Constituição Federal não tem, a Constituição Americana, um capítulo sobre ordem econômica, e não poderia predominar um viés liberal de teoria econômica nas decisões da Suprema Corte, né? Porque, como a Constituição separa a competência do ente federal e do ente estadual, o ente estadual pode aprovar leis trabalhistas, eles têm essa competência. Então, não haveria por que não discutir, né? Aí eles faziam essa manobra de sair pela 14ª emenda. Ô, professora, desde que eu comecei que ele fala que a Constituição americana não tem uma teoria econômica.
A gente poderia dizer que a brasileira teria eu não sei, eu não queria usar teoria econômica, mas Nossa, tem sim. pronto, um modelo de negócio social. Função social do contrato, função social da propriedade. O 170, quando fala da livre iniciativa, fala respeitado a dignidade da pessoa humana. A nossa tem um capítulo de ordem econômica e tem um viés bem claro que a ordem econômica sozinha não pode prevalecer em relação aos direitos sociais. E nesse viés, as recentes decisões do STF não cumprem a Constituição. Se a gente pensar sobre usar o mesmo raciocínio, a gente pode dizer que eles estão adotando uma linha liberal que vai de encontro à linha social que a gente tem do modelo Exatamente. que a gente tem. Dava um estudo interessante. E aí eu achei um artigo, eu falei, nossa, né? Eu achei interessante que eu comecei a estudar a Era Lochner e ficava só pensando no STF, né? Falava, nossa, o que está acontecendo? Eu achei um artigo onde se escreveu exatamente sobre Era Lochner, a brasileira, a atuação do STF no esvaziamento dos direitos fundamentais, ou seja, já tem gente escrevendo e vendo essas mesmas conclusões. Deixa eu mostrar aqui. A lá brasileira, ó. Era Lochner a brasileira. A atuação do STF diante do esvaziamento dos direitos fundamentais do trabalho. Presente artigo tenciona análise de marcos recentes do STF em matéria trabalhista, método pela qual indicam a tendência de esvaziamento dos direitos laborais previstos na Constituição. Para tanto, traçamos paralelos com a Era Lochner dos Estados Unidos, uma vez que tal período é caracterizado pelo ativismo judicial em defesa da livre iniciativa, em detrimento dos direitos sociais. Em seguida, será apresentada a problemática da supremacia judicial enquanto embaraço a superação dos precedentes do STF, e a título de conclusão, entende-se pela ausência de resolução acerca do papel contra-majoritário desempenhado pelo Poder Judiciário, e de que maneira a discussão sobre processos políticos democráticos deve ser direcionada sobre os alcances e as possibilidades de deliberações extrajudiciais sobre o futuro do trabalho no país, em uma leitura que aproxima-se do constitucionalismo popular mediante proposta pela dogmática estadunidense. Vou pôr até o link aqui para vocês. Então, muitos estão discutindo esse efeito, né? Que estaria acontecendo aqui no Brasil, ativismo puro. Bom, agora, vocês preferem que eu coloque em salas ou vocês, como temos poucos alunos aqui, já fazer o debate entre vocês? Melhor dividir em 2 salas, né? Porque aí vocês têm mais liberdade para dar opinião, senão todo mundo vai falar aqui junto. E aí, no final, fica todo mundo sem graça e ninguém fala, né? Só vou fazer 2, então. Qual é a ideia agora? A ideia agora é que vocês falem um pouco da impressão de vocês, da Era Lochner, o que está acontecendo no Brasil, né, desse projeto de emenda constitucional. Será que vai demorar 30 anos? Será que o Lula podendo indicar novos ministros do STF, isso pode mudar o cenário? Seja, o que nós que atuamos na área trabalhista podemos esperar dos próximos anos em matéria de direito do trabalho no STF, com esse STF que está aí, não é? Estou abrindo aqui as salas para vocês e estou entrando lá na sala 1.
pessoal está voltando da outra sala. Prof, sabe uma questão que eu acho assim, eu fico, assim, eu não tenho uma opinião correta, mas, por exemplo, na questão do pagamento das guias, se a empresa que pagar não for a empresa que está sendo executada, não é validada, e eu acho isso errado. Eu acho que se a guia está paga, serviu o fim, no caso de recurso. A gente Eu tem tomo várias bastante questões cuidado. polêmicas, né? A gente tem várias questões polêmicas. O que eu acho que, assim, o Brasil, ele imita muito os Estados Unidos em muitas coisas, né? Inclusive na questão política, na questão trabalhista, a gente procura imitar muito. Viram o que aconteceu com Trump, Bolsonaro aqui, né? Eles citam muito o exemplo brasileiro, embora diferente em algumas nuances, mas em movimentos muito similares, né? Bom, gente, então, ó, é isso. Então, se alguém não quiser fazer um comentário aí de fechamento, essa foi a ideia de a gente fazer um encerramento com a Era Lochner para despertar em vocês essa abertura de repensar o que está acontecendo no direito do trabalho hoje, o que está acontecendo aí com as recentes decisões do STF, para onde nós vamos caminhar, isso é bom ou não, o que vai acontecer quando a maioria da população brasileira não tiver carteira assinada, quais são as consequências de você não ter uma carteira assinada, como é que fica o INSS, como é que fica a proteção social, a aposentadoria, né? O que isso pode acarretar de a gente começar a ter empregados que trabalham com todas as características da relação de emprego, mas sem mais uma carteira assinada, pejotizados, como autônomos, falso-autônomos, como falso-associados, né? E o que isso pode levar de consequência para o futuro do nosso país e principalmente para o futuro do direito do trabalho, porque a partir do momento que as pessoas não forem mais registradas como empregadas, a Justiça do Trabalho não tem mais competência, ela só vai estar reduzida a contratos de emprego, só empregados. Todo o resto vai para a Justiça Civil. E o que vai ser esse impacto, né? Quem esteve aí no seminário da Comissão de Direito do Trabalho da OAB na sexta-feira passada, viu excelentes palestras, recomendo que assistam no YouTube. Essa discussão muito grande, né? Sobre a questão mesmo do futuro, do impacto que todas essas decisões vão causar ao direito do trabalho. E o que esperar, né? Espero que não seja uma era Lochner de 30 a 40 anos, né? Espero que a gente consiga caminhar um pouco mais rápido nisso, porque é um impacto muito grande para as futuras gerações e para o direito do trabalho em si, para a justiça do trabalho. Principalmente, vocês viram, esses dias divulgaram que só no STF, no último mês, foram distribuídas 600 reclamações constitucionais, então os gabinetes dos ministros do STF estão começando a ficar abarrotados de reclamação constitucional, e o que antes uma reclamação constitucional era julgada em 2, 3 dias, está ficando meses agora, porque eles começam a ter, cada ministro, aí 100 reclamações constitucionais. E aí, como é que vai ser, né? O STF está preparado para começar a chover 600 agora, mês que vem mais 600, no outro mês mais 600, até o final do ano eles vão ter 10.000 reclamações constitucionais, eles vão receber mais reclamação constitucional do que recurso extraordinário? Estão preparados para isso também? Né? São efeitos, bumerangue, né? Abriu a porteira, o pessoal vai subir. Advogado de empresa tem escritório de advocacia se aparelhando só para fazer reclamação constitucional, só para trabalhar no STF. Né? E os trabalhadores que ganharam ações aí de 20, 30 anos e, de repente, com uma canetada, vem uma reclamação constitucional e julga improcedente. Né? Como é que fica? Como anda para o cível? Os azarados destes casos vão ficar para o resto da vida na história. Dizer, poxa, até hoje eu fui uma advogada trabalhista que ganhava vínculo de emprego. Agora eu caí bem nessa época e minha ação foi julgada imprecedente, porque o juiz do trabalho aplicou os precedentes do STF. Como explicar a mesma situação, né? O mesmo requisito, a mesma situação, mesmo escritório de advocacia antes ganhava, hoje não ganha. Você acha que o escritório de advocacia vai oferecer vaga de advogado CLT? Acabou. Todo mundo associado, ninguém mais vai ser empregado. Acabou a nossa profissão,
deu um tiro na sua própria categoria, né? Sindicato dos advogados vai desaparecer, não vai ter mais advogados, sindicato, né? Claro que, assim, eu converso com algumas empresas continuam mantendo seus empregados registrados com receio de que isso seja temporário, de que isso vire um risco no futuro, e porque querem manter seus profissionais ainda satisfeitos, né? Com receio de que, mudando o vínculo, mudando a relação, possa também ter um profissional insatisfeito, né? A gente não sabe, o Paulo e o Ícaro queriam comentar. Pode falar, Paulo. Não, professora, é realmente assustador aí, a gente está vendo essas mudanças de cima para baixo aí. Só uma colocação que o Ícaro falou que talvez aí é mais ideológico também. Tem uma questão que o neoliberalismo veio com força e não tem como ter um contraponto, né? O balanço tá mais para a direita e os empresários se aproveitaram por um lado aí também, talvez aí para colocar suas pautas mais em atividade ou em uso, vamos por assim dizer, né? E os trabalhadores não tendo força para fazer um contraponto. Os sindicatos aí acabaram praticamente com sindicatos, aí talvez aí com a possibilidade de ressuscitar paulatinamente, ó. E então realmente tá desigual a luta, né? Então a gente fica abismado aí se nós daqui uns 10 anos vamos ter advogados trabalhistas, né? Porque a gente já fica pensando, caramba, eu vou ter que ir lá para o cível, ou fazer um pouco de previdenciário, que é uma outra possibilidade que está mais ou menos mais próximo da gente, né? Mas também não vai ter. Enfim, porque no O futuro também INSS não vai ter você quase não vai ter ninguém segurado, fazendo parte dele. você não vai Mas o ter Estado vai se dar empregado. mal, porque a arrecadação vai diminuir para todos eles. Não vai ter dinheiro para pagar o Exatamente, salário do senador. Alessandra, uma colega minha que é advogada tributária está chocada com o pejotismo. Ela falou, não, o governo não tem noção do quanto de renda vai cair, ninguém mais vai pagar imposto de renda 27,5% nesse país. Exatamente. A advogada tem uma colega que é da professora, ela falou assim, não estão tendo noção do impacto para a receita, né? Professor, só esse artigo que a senhora tinha Espera um mencionado, pouquinho, Paulo Ícaro esse também último, comentar alguma coisa. não, assim, só por último, aquele artigo que a senhora mencionou, eu pensei que a senhora tinha colocado, a senhora colocou no grupo aqui, eu não consegui localizar, ou foi aqui só esse último artigo? No chat ele entrou, ó, da Lex. Não tem como colocar, Porque tá no... não tem como colocá-lo no grupo nosso? Acho que é mais fácil de puxar. Realmente. No grupo ou no WhatsApp? No WhatsApp. No WhatsApp, isso. No grupo de WhatsApp. Tá, eu coloco Pronto. aqui. Tá bom. Obrigado, professora. Pode falar, Ícaro. Não, era isso mesmo que eu ia falar, é que esse artigo da Lochner brasileira, eu não consegui baixar. Se tiver como a senhora colocar o PDF lá no grupo do WhatsApp, eu agradeço. Tá. A professora vai falar sobre o próximo curso, como que vai ser? Boa. Então, eu vou fazer uma programação de 4 aulas de novo, só que em vez de fazer toda semana, pelo menos uma semana sim, uma semana não, começando em novembro, terminando em dezembro, tá? Com o enfoque de estudo de casos práticos. E aí, com vocês me ajudando, estudando os casos também, para a gente escrever sobre eles, essa é a ideia. Tá? Aproveitar os casos que eu estou estudando, por exemplo, hoje na aula, foi sobre assédio sexual. E aí a gente estudou o caso precedente que regula o sexual harassment nos Estados Unidos. É interessante você estudar os casos, os reais, né? Porque é assim que é o estudo deles. E agora, com essa ferramenta de que tem um resuminho do caso e com a legenda em português, dá para vocês estudarem e a gente debater juntos, né? Não é um objetivo de passar na OAB lá nos Estados Unidos, no Bar Association, é mais para enriquecer com outras discussões. Então, eu vou selecionar alguns casos por temáticas,
E às vezes, professor, eles até citam utilizam algumas coisas e nem não é aquilo que eles estão querendo dizer nos acórdãos. Há uma grande crítica nessas citações, que às vezes eles pegam coisas isoladas para justificar determinadas coisas e nem se atacam. A gente viu, né, com o livro do João Renda, o quanto que ele, a STF e deputados políticos no Brasil citam o STF e citam com informações totalmente equivocadas e erradas, né? Eu agora estou tendo uma outra visão sobre direito do trabalho nos Estados Unidos, é uma coisa muito mais ampla, o debate, a discussão, como a gente viu aí durante essas aulas, né? Ok? Bom, pessoal, então, vamos encerrar, vou mandar a gravação. Para quem não pôde comparecer, está assistindo essa gravação, obrigada por você ter feito parte aí. Não foi somente parte do estudo, foi parte da minha viagem, parte das emoções da ida, da volta, né? Vocês participaram aí de cada um desses momentos, e foi bom poder partilhar, porque eu me senti muito sozinha lá, e ter vocês de quarta-feira, eu ficava contando os minutos para começar a aula, né? Pensar, ai, que bom, vou ter brasileiro para falar. Aí eu tenho que agradecer a Ana, que ela que deu a ideia de fazer, né, Ana? Você foi fundamental nessa ideia de fazer, de compartilhar, né? Isso foi muito bacana. E o mais maluco assim, Laura, eu volto para o Brasil, para voltar para a USP, para as aulas do Freitas, a USP entra em greve. Aí, resultado, é como se eu sentisse que eu ainda estou só vinculada ao programa dos Estados Unidos, porque eu continuo fazendo as aulas, estudando os textos, né? E a USP em greve, eu não vi o Freitas, eu não vi ninguém mais do Brasil ainda. Ela comentou sobre o professor Gus, né? Tive o prazer de tê-lo recebido aqui em casa por uns 3 meses, né? Primeira vez que ele esteve aqui no Brasil, né? Era a primeira vez que ele estava por aqui, a segunda vez que ele tinha vindo, e aí o professor Gilberto pediu, nós cedemos aqui um quarto com uma suíte para ele, ficou 3 meses com a gente, convivendo aqui. Ele é uma pessoa encantadora, né, Laura? Muito bom. E o português dele é perfeito, é um dos poucos que falam português tão bem, né? Ele faz a palestra em português e ele é muito... Naquela época já era bom, né? Agora ele está melhor ainda, né? E agora ele está vindo para o Brasil 2, 3 vezes, daqui a pouco ele está morando aqui. Não se demorar muito, vai estar morando aqui. Bom, é isso, gente. Então, boa semana, manda notícias lá no grupo, vamos ver se a gente se vê num GEADIT Estados Unidos 2, né? Tá bom? Comentar o Ícaro, que ele é presidente da comissão lá, foi nomeado, né, Ícaro? Você ficou quietinho aí, não abriu imagem hoje, mas presidente da comissão. Obrigado. Ícaro, parabéns. Parabéns, Ícaro. Olha Parabéns. que emoção, viu? Vai longe. Obrigado. Muita responsabilidade, né, Ícaro? Mas vai dar certo. Você é competente, você pode. Aliás, Obrigado, parabéns, professor. Obrigado, pela aula. pessoal. Até o próximo GEADIT. Nós vamos nos falando. Parabéns pela aula logo cedo. Mais cedo que eu vi também. E quem puder, amanhã tem aula das 8h30, né? Um evento do professor E vai Feliciano ter o lá na evento EJUD. da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, agora no dia 18 até o dia 20. Eu vou me E inscrever. amanhã, das 8h30 da manhã até 1h da tarde, tem na EJUD 2, lá na 10º andar do Fórum Trabalhista da Barra Funda, transmitido pelo YouTube, o Jurisdição Constitucional, que tem muito a ver com o nosso. Vai ser bem interessante. Eu acho que professora. vai falar sobre o esvaziamento, né, da competência da Justiça do Trabalho e os fundamentos constitucionais, né? Vai ser bom. Perfeito. Professor, no GEADIT 5 não deu para a gente marcar o café. Vamos ver se a gente marca agora para conhecer o pessoal pessoalmente. Vamos sim, vamos marcar sim, porque da outra Acaba semana... ficando um evento de final de ano. Sempre no final de ano que acaba sobrando, né? Então tá bom, gente. Bom descanso, boa semana para vocês. Eu Boa mando noite a abraço todos. Obrigada, Até mais. Obrigada, Obrigada. prof. Obrigada. Obrigada a Tchau, vocês. colegas. Tchau. Tchau. Até mais.